Espera aí, antes de começarmos essa aula, devemos abordar um pouquinho sobre o nome. Na verdade, a Revolução Russa deve ser chamada de Processo Revolucionário Russo, graças ao fato de ter ocorrido gradativamente. Quando pensarmos na Rússia no século XIX, no período do processo revolucionário, devemos saber de alguns fatos que influenciaram para que ele ocorresse. A população russa era culturalmente heterogênea, sendo composta por russos, ucranianos, poloneses, lituanos, etc. Porém, eram submetidos à autoridade do Império Russo. Seu governo era absolutista, ou seja, negava a liberdade individual, possuía um governo centralizado e corrupto, e era autocrático, onde o imperador czar mandava e desmandava em tudo. A partir daí, começou o czarismo, que era a adoração de czar, sendo considerado o representante divino na Terra. E a Okhana, polícia política, contribuía para a manutenção dos poderes na mão do imperador. Esses povos não estavam satisfeitos em viver sob o domínio russo, pois viviam oprimidos, discriminados e marginalizados. Por conta disso, a Rússia tentava de tudo para ter esses povos dentro de suas fronteiras, chegando até a desenvolver o pan-eslavismo, uma ideologia que defendia a ideia de que todos os povos eslavos deveriam estar unidos sob o mesmo governo, que no caso seria o governo russo. E também começou a impor uma política de russificação, onde obrigava todos os povos não russos que viviam dentro de suas fronteiras a se expressarem somente em russo, desprezando suas línguas, costumes, tradições e valores. A indústria da Rússia também não era das melhores, pois ainda tinha traços de um sistema feudal, onde muitos camponeses eram explorados, mantendo uma relação de servidão. Por isso, sua indústria era fraca e atrasada, sendo basicamente agrária e dependia de fatores climáticos para produzir, pois tinha invernos muito rigorosos, mas também precisava de capital estrangeiro para se desenvolver, pois a Rússia não tinha dinheiro suficiente para se manter. Por conta disso, ela começou a se endividar. Isso tudo fez com que a Rússia se tornasse um país atrasado social e economicamente, em comparação com o resto dos países que lideravam a corrida industrial e estavam no processo de revoluções iluministas e no desenvolvimento das indústrias. Porém, como o grande capital industrial estava sob controle estrangeiro, a burguesia russa, fraca e pouco numerosa, demonstrou insatisfação com a corrupção e a incapacidade administrativa do governo. Por isso, a classe burguesa fundou um partido clandestino de oposição ao império, chamado Kadete. Esse partido desejava o liberalismo e a transformação da Rússia em uma monarquia constitucional, porém não teve êxito. Além desses problemas todos, os proletários eram superexplorados, pois viviam em condições precárias, com jornadas de trabalho entre 12 a 15 horas por dia e tinham baixos salários. Felizmente, essa grande concentração de mão de obra favoreceu a formação de uma consciência de classe entre trabalhadores. A partir da década de 1870, o movimento operário russo começou a se manifestar por meio de greves passeadas que foram violentamente reprimidas pela polícia de czar. De modo geral, duas correntes dividiram o movimento oposicionista operário: o populismo e o marxismo. O populismo, também chamado de Narodnizm, era o movimento mais radical, pois pregava o socialismo agrário, apoiado no camponês e na experiência de vida comunitária, e reivindicavam a representação democrática e a derrubada da autocracia. Porém, entre os populistas, desenvolveu-se uma ala terrorista, que seguiam as ideias de Bakunin. Ele pregava a adoração de práticas violentas para destruir a ordem tradicional burguesa ou absolutista, como era o regime czarista. Já o marxismo julgava as ideias socialistas, influenciada por Karl Marx. Esse movimento fundou o Partido Operário Social-Democrata Russo, que mais tarde se dividiu em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram um grupo majoritário apoiado pelo povo e tinham tendências radicais, pois defendiam a implantação imediata do socialismo por meio de uma revolução. Seu líder era Vladimir, mais tarde conhecido como Lenin. E os mencheviques eram um grupo minoritário de tendências moderadas e pregavam o amadurecimento do capitalismo na Rússia, para só então almejar o socialismo. Esse grupo era apoiado pela burguesia. No início de 1905, muitas greves e manifestações foram organizadas e colocaram em risco a
sustentabilidade do Império. Esses protestos eram organizados pelos chamados sovietes, um tipo clandestino de sindicato. Nesse mesmo ano, ocorreu no Palácio de Inverno de São Petersburgo uma manifestação onde manifestantes reivindicavam pacificamente por melhores condições de vida, trabalho, direito à greve, reforma agrária e uma Assembleia Nacional. Em resposta, czar mandou tropas reprimirem com violência a manifestação. Esse dia ficou conhecido também por Domingo Sangrento, pois muitas pessoas morreram. Porém, essa atitude de czar fez com que sua influência no império diminuísse. Assim, o imperador cedeu a pressões e assinou o Manifesto de Outubro. Neste documento, czar fazia algumas concessões da Revolução e prometeu estabelecer uma monarquia constitucional e parlamentar, que ficou conhecido por Duma, e queria ter caráter constituinte e ser eleita por voto secreto. Mas essas medidas não surtiram o efeito esperado, visto que, logo depois dos ânimos se acalmarem, a Duma foi dissolvida. Essa revolução foi chamada depois de Ensaio Geral, pelo fato de ter sido de grande importância russa para iniciar realmente o processo, como se fosse o estopim para ocorrer o processo revolucionário. Czar também prendeu e exilhou os principais líderes do soviete, entre eles Trotsky e Lenin, e retomou a sua política externa agressiva, pan-eslavista e imperialista. Agora que já entendemos o que estava acontecendo dentro da Rússia, será fácil entender o resto. Nessa mesma época, a Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial, porém a Rússia estava atrasada militarmente e economicamente, desorganizada, pois seus soldados estavam subalimentados, mal armados e enfrentavam um inverno rigoroso. Com tudo isso acontecendo, em fevereiro de 1917, houve a Revolução de Fevereiro ou Revolução de Março, onde operários iniciaram uma greve que exigia pão, o fim do regime autocrático e a saída da Rússia da guerra. Assim, o czarismo estava chegando ao fim, e o primeiro governo constituído era controlado pela burguesia liberal, ou seja, os mencheviques. Até outubro desse mesmo ano, a vida política da Rússia foi caracterizada pela dualidade de poderes. De um lado, a Duma de caráter burguês e do outro, os sovietes, que eram bolcheviques insatisfeitos com o governo burguês. Liderados por Lenin e Trotsky, os bolcheviques ganharam popularidade com as teses de Abril, que objetivava paz, terra e pão. A paz porque queriam a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A terra porque queriam a divisão das grandes propriedades entre os camponeses. E o pão, a resolução dos problemas da fome no país. E Trotsky, sob o lema "Todo o poder aos sovietes", organizou uma milícia revolucionária armada chamada Guarda Vermelha, pois queria tomar o poder dos mencheviques e consolidar o socialismo na Rússia. Em resposta, os mencheviques criaram o Exército Branco, que teve a ajuda das potências capitalistas e tinham como objetivo evitar a expansão do socialismo. Para vencer o Exército Branco, o governo bolchevista adotou uma eficiente estratégia conhecida como comunismo de guerra, caracterizado pela centralização da produção e pela eliminação da economia de mercado típica do capitalismo. Os bolcheviques ganharam e tomaram o poder. Assinaram um tratado com a Alemanha para tirar a Rússia da guerra, pois seus soldados não estavam militarmente preparados para a guerra. Os bolcheviques também destruíram o governo republicano menchevique e criaram o Conselho de Comissários do Povo e proclamaram a ditadura do proletariado, que continha a reforma agrária, o controle operário das fábricas, a nacionalização dos bancos, indústrias, estradas de ferro e do comércio exterior, a proclamação do não pagamento das dívidas externas. Adotaram também o regime do Partido Único, que era o Partido Comunista, e o princípio da aliança concedida e sincera dos povos da Rússia, na qual se autorizava que diferentes etnias formassem estados independentes e mantivessem relações com a Rússia. Porém, surgiram sérias crises de abastecimento e revoltas camponesas provocadas pelo confisco da produção agrícola. Para solucionar o problema, Lenin instituiu a nova política econômica, conhecida como NEP, que era o planejamento estatal da economia após a guerra, que combinava princípios socialistas com elementos capitalistas. Assim, motivou a produção para o abastecimento interno, recuperando parcialmente a economia soviética e o crescimento da produção industrial agrícola. A expansão do socialismo possibilitou uma poderosa rede de aliados que garantiam à Rússia uma maior influência política, surgindo então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é formada com os países que fazem fronteiras com a Rússia. E, posteriormente, o ex-partido bolchevique transformou-se em Partido Comunista da União Soviética. Os resultados logo chegaram lentamente e a produção
agrícola foi sendo restabelecida e a indústria voltou a encaminhar. Com a morte de Lenin, Stalin, secretário-geral do Partido Comunista, e Trotsky, comissário do povo para a guerra e braço direito de Lenin, iniciaram um conflito pelo poder soviético. Trotsky defendia a tese da revolução permanente, pois entendia que o socialismo só poderia se consolidar e se desenvolver na Rússia, se tal revolução ocorresse também nos países capitalistas avançados. Dessa forma, era preciso que o governo soviético estimulasse as ações revolucionárias na Europa. Já Stalin defendia a ideia da necessidade de o país se isolar para estruturar a primeira experiência socialista do mundo, para somente depois buscar a internacionalização da revolução. Stalin venceu a disputa, porém, com a ideia de rejeição da sua ideia, Stalin iniciou uma campanha para desconstruir o prestígio revolucionário de Trotsky. Stalin expulsou Trotsky do partido e iniciou um período conhecido como stalinismo. Nesse período, Stalin centralizou o poder e fortaleceu a ditadura do Partido Comunista, além de instalar um regime totalitário. O partido racionalizava tudo, e todas as correntes contrárias ao stalinismo eram eliminadas ou submetidas a trabalhos forçados em campos de concentração chamados gulags. Por isso, foi um período de perseguição e censura. Uma curiosidade é que essas atitudes se assemelham muito com o que Hitler fez com judeus, negros, homossexuais, etc. Stalin também desenvolveu uma corrente artística que recebeu o nome de realismo soviético, e um dos objetivos era minimizar a importância histórica de Trotsky, antigo líder do processo revolucionário. Essa prática alterava documentos, imagens e pinturas para reduzir ou excluir Trotsky das lutas iniciadas em 1917. Por conta disso, ele foi considerado o maior símbolo de resistência ao stalinismo. Por fim, em 1928, aboliram o NEP e adotaram os planos quinquenais, que ajudou ao país a se estabilizar política, econômica e socialmente.